Olha só quanta história reunida num único lugar e o programa de hoje é pra gente falar sobre isso que é super importante. Aniversário de João Pessoa, nossa história tem mais de 400 anos, quase coincide com a história aí de um pouquinho mais de 500 anos do Brasil, porque foi uma das primeiras regiões, uma das primeiras cidades envolvidas em solo brasileiro, desde a época do início da colonização, e a gente está falando então de algo que permanece para tudo isso, que constrói o nosso Brasil inteiro. Então aniversário de João Pessoa, aniversário que representa isso, é super bacana. Eu tô aqui dentro do Centro Cultural São Francisco, essa aqui é a Igreja de Santo Antônio. Dá uma olhada, aponta a câmera para lá, olha que basílica linda, olha que teto maravilhoso, e tudo isso tem a ver com história. Então quando a gente fala de João Pessoa, aniversário da cidade, a gente esbarra nesse contexto histórico. E o centro de João Pessoa, o que é chamado então de centro histórico, tem os casarões, tem as construções antigas desde essa época, inclusive algumas delas, inclusive aqui onde eu estou agora, e tudo isso conta um pouco dessa realidade. E a gente vai fazer matéria especial, eu vou conversar com o Ulisses, que é guia, que é uma pessoa que trabalha aqui dentro desse contexto, trazendo essas informações para esses turistas que visitam. Vem gente do Brasil inteiro, vem gente de vários lugares do mundo, e nesse momento, por que a gente escolheu aqui? Está acontecendo uma verdadeira restauração, em que cada detalhe está sendo retomado na sua condição mais original possível para deixar que essa história permaneça para as gerações. Então super importante, o programa de hoje está recheado de coisa boa, convido você a ficar com a gente. Daiane está trazendo um pouquinho da matéria também no quintal delas e eu volto para falar dessa história, falar do centro histórico e falar um pouquinho do que acontece aqui dentro. Convido você a vir junto com a gente, todo sábado a gente está aqui a partir das 8h30 da manhã no quintal de casa, reprise aos domingos a partir das 9h20, então fica com a gente porque tem assunto super bacana e interessante para você que gosta de tudo isso e é a nossa forma de dar parabéns à nossa cidade de João Pessoa. E começou mais um Quintal Delas e hoje eu estou com o Luquinho aqui de academia, porque eu estou na academia, eu estou na Corpus, que é nossa parceira no programa. A gente vai falar sobre atividade física. Tem quem goste de musculação, né, puxar peso, mas tem quem não goste. Tem quem goste de fazer aulas ao ar livre e tem pessoas que gostam de dança, que é o nosso cardio, né? Tem gente que gosta da esteira, bicicleta, mas tem gente que gosta da dança, do aeróbico, de pular, se divertir, de cantar com a música, de ouvir os ritmos, o que tá na moda, enfim. Será que faz bem só pra mente, ou só pro corpo, ou pra tudo? Hoje eu vou falar com uma pessoa que emagreceu mais de 30 quilos dançando. É isso mesmo. Vamos comigo ver essa matéria super interessante. Gente, eu vou falar com o Sávio. Ele é prova viva do que essas aulas realmente funcionam, não é isso, Sávio? Tudo bem? Vamos sentar para conversar. Vamos. O Sávio, ele não perdeu, porque quem perdeu acha. Ele eliminou 33 quilos, não é isso, Sávio? Foi. Muita dança na minha vida para conseguir perder esses 33 quilos. Um pouquinho, coisa básica assim do dia a dia que a gente faz, sabe? Suou a camisa pra isso, e é por isso que a gente veio falar com ele. Ele é um instrutor aqui de várias aulas, né? Uhum. A gente vai falar da Corpus Dance, vai falar também sobre a Fit Dance, mas a gente vai falar num geral de todas as aulas aeróbicas que ajudam muito, como ajudou você, né? Sim. Eu gosto muito de dizer que a dança, ela me salvou. Não somente o meu corpo físico, a estética, mas sim me encontrar novamente, me conectar comigo, né? Porque muitas das vezes a gente se desconecta no dia a dia, na correria, e aí esse local aqui, onde a gente está sentado, para mim virou um solo sagrado por conta disso. Que legal, então te salvou pessoalmente e profissionalmente. Sim, foi uma virada de chave, porque uma coisa que eu entrei para cuidar da minha saúde há 2 anos atrás, nunca passou na minha cabeça se tornar a minha profissão, né? Hoje eu sou professor de dança e tenho entrado como aluno, garoto de 28, 29 anos de idade, sobrepeso com 115 quilos, hoje ser um professor de dança, atuando na área, ajudando outras pessoas a se encontrarem, a se acharem, pesando seus 80. Olha. Muito feliz e muito bem conectado consigo, né, na realidade. E é uma inspiração para suas alunas, né? Sim, tem sido. E o melhor de tudo para mim, como professor, é ver a evolução no olhar delas. Tenho alunas minhas de cotidianos que já perderam peso, hoje já postam suas fotos de biquíni, tomando banho de sol, sorridentes.
que chegaram na minha sala, que acabaram de sair de um processo de divórcio, que estavam ali, além do corpo tá respondendo àquele processo de tristeza emocional. Hoje você vê ela chegando, gritando todo mundo, parando todo mundo. E literalmente, dela abrir a porta e ver se tá... Quando é dia de aulão, que é temático, igual fez esses dias, foi dia... tudo menos moda fitness. Ah, é? Ela chegou, saiu parando, ela parou a música da aula e foi olhar na cara de cada uma assim, analisando se tava dentro do look do dia, entendeu? Se tava dentro do dress code. Se tava dentro do dress code, se foi mesmo. E se torna muito gostoso hoje observar através do espelho essa mudança dela. Sim, autoestima, né? Elevar a autoestima, cuidar da saúde. Sim. E o coletivo traz isso, a amizade, além de tudo. Sim, né? Foi o que eu falei. Muitas das vezes, eu, Sávio, particularmente não gostava de academia. Tinha pavor. Cresci em uma família onde todo mundo é esportista, minha mãe jogava futebol, meu irmão sonhou em jogar futebol, jogou futebol durante muito tempo. Ele começou a cursar educação física, então eu peguei a aversão a qualquer tipo de prática de exercício físico. Então fui crescendo, sobrepeso, gordinho, baixinho, careca. Foi esse o garoto que cresceu até os seus 28. Então eu sempre tive aversão à academia. E aí, belo dia, eu lembro que eu tava na IC, trabalhando, e me deu um estalo. Vou fazer a matrícula hoje. Entrei. Eu lembro como se fosse hoje, comecei na esteira. Eu não gosto de musculação. Sim, Eu tenho pavor de musculação. Posso falar aqui, mas eu também não... Pra quem é comunicativo, trabalhar musculação não é legal. Porque é um esporte, né? Uma atividade isolada, né? É você com você mesmo ali. Sim. Então, que a aula coletiva é totalmente diferente. O oposto. Isso, faz mais amizades. Não que você na musculação não faça, mas é muito mais difícil. Muito mais né? difícil. Sim. A dinâmica é outra. Sim. E aí eu vou pra esteira. Comecei na esteira, tava na esteira, escutei aquela música lá no fundo, assim, uma coisa meio latina. E eu falei, o que tá acontecendo ali? Aí vem aquele espírito de fofoqueiro, que todo mundo tem um pouco. Espírito. Vou ali dar uma olhada naquilo. E aí quando eu entrei, parecia que eu tinha encontrado o ouro da minha vida. E aí eu lembro que a professora na hora tava dando uma aula de ritmos latinos. E aí a turma era uma turma de 40 mais, uma galera também sobrepeso como eu, de certa forma. E eu, o mais novo da turma, ali no meio. E aí entrou o ponto que eu acho muito lindo desse local aqui onde eu tô. Por isso que eu falo que é sagrado. A conexão. Sim. Muitas das vezes eu só fui, não foi porque eu queria ir à academia para dançar. Eu fui porque eu tinha meus amigos na academia me esperando para dançar. Sim. Então você cria o vínculo de eu tenho amigos ali. E é um estímulo a mais, né? Muito. Porque querendo ou não, as aulas são mais divertidas, né? Dançar é muito mais divertido do que você ficar pegando peso, gente. Vamos combinar. Com toda certeza, com toda certeza. É mais dinâmico, é muito mais fácil de você fazer amizade. Eu tenho uma questão comigo. Eu faço musculação, eu não sei, né? Comigo acontece, eu não transpiro. Agora, numa aula de dança, não tem como você não transpirar. Então é suar a camisa, literalmente. Tá seca agora, deu uma secada. Mas tem colegas meus de trabalho que falam assim, sabe, pega leve, eu não consigo, porque eu só dei aula ou fiz aula de dança se eu sair com minha blusa colada no meu corpo. Se ela não tiver colada no meu corpo, eu não fiz Você aula. não entreguei nada. Fui só bater perna. Eu preciso sair suado de dentro da sala de aula. E vamos falar das modalidades. A gente está aqui na Corpus, como eu falei para vocês, que é nossa parceira aqui no programa. E a Corpus tem uma aula específica que é a Corpus Dance. O que ela tem de diferente do Fit Dance, que é mais conhecido do pessoal de casa? Pronto. Vamos em duas vertentes, né? O Fit Dance em si, ele por si só, ele é uma dança, ele propõe uma dança que encaixa em todos os corpos. E o Corpus Dance são coreografias feitas pelos próprios professores. Ah, sim. E aí o professor, ele vê do Corpus Dance, a gente observa como é que é o corpo do aluno, como é que é a turma, faz essa leitura tanto no Fit Dance quanto no Corpus Dance, e a gente monta essa coreografia a partir desse princípio.
No Fit Dance, essas coreografias elas já vêm montadas para nós e a gente só replica na turma. Sim. E aí a gente vai ver ali qual é o nível didático da turma para aplicar aqueles tipos de coreografias a essa turma específica. Já na Corpus Dance não, eu posso brincar no meio da aula, eu posso trocar a coreografia, eu posso jogar uma brincadeira, uma dinâmica diferente. A mesma música pode ter 3, 4 tipos de coreografia. Já no Fit Dance não. No Fit Dance é aquela coisa mais regrada. Eu preciso passar o mesmo padrão de coreografia para todas as turmas. E a Corpus Dance, eu tenho a impressão de que são pessoas um pouco mais velhas. São. Hoje, trabalhando dentro da Corpus, né, dentro dessas modalidades que você apresentou, existem sim essa diferença, né, de classe, de idade, de faixa etária. A Corpus Dance vem muito pessoal ali 40 mais, 50 mais para dentro da nossa sala de aula, que é uma galera que entende o seu corpo, entende-se ali e quer o tipo de música que eles gostam. E aí a gente vem pro Fit Dance, que é muito música da moda, é muito música, acabou de sair, tá no hype, a galera quer dançar aquela coreografia, quer aprender o que tá ali no Instagram, porque a gente consome aquilo 24 horas por dia, e vai pra dentro da sala de aula. E aí você entra no Fit Dance, você tem a galera ali, 30 menos, às vezes você pega um 40. Pronto, a gente tem um aluno aqui na Corpus que ele faz toda a grade de dança, tanto Fit Dance quanto Corpus Dance. Ele tem 68 anos de idade, acabou de sair da minha aula. Se você chegar na outra unidade mais tarde, ele tá lá fazendo Fit Dance ou Corpus Dance. Ele quer movimentar o corpo. Mas ele é um divo em si. Mas essa é a diferença. Você tem, dentro do Fit Dance, você abraça mais a galera que quer uma locomoção mais intensa. Eu quero agora, aquele 220, piscou, tá, o pessoal tá pulando, tá descendo, tá subindo. No Corpus Dance não, a gente tem aquela abraçada do pessoal que quer 1, 2, 3, o 3, 2, 1, mas quer se sentir livre. Às vezes quer subir, quer descer, mas entendendo ali o contexto da própria turma. Sempre que as pessoas mais velhas, além, né, de várias partes do corpo já não permitirem, as costas, o joelho, fazer uma descida, não rola muito. Também o ritmo, né? A questão do ritmo, a gente vai perdendo o ritmo. Então, assim, coreografias muito rápidas, a gente acaba não conseguindo perder. Então, é um jeito, inclusive, da gente não querer mais voltar pra aula. Porque se sente perdido, né? Sim. Se você vem numa turma um pouco mais velha, que tá todo mundo meio que aprendendo, então você se sente incluído. Então, é um jeito de você sempre estar querendo vir, participar. E, no caso do Fit Dance, eu sinto que é muito mais coreografado e todo mundo tem que estar lá muito certinho para se sentir pertencente. Pertencente àquele local. Você me lembrou um depoimento que eu recebi hoje de uma aluna aqui, antes de iniciar a aula, ela virou para mim e falou assim: você me fez muito feliz. Aí meu olho logo enche de lágrimas, porque eu sou manteiga derretida, e aí ela virou para mim e falou assim: eu fui em todas as outras aulas de dança, mas eu nunca me senti pertencente àquele lugar. Quando eu cheguei na sua aula, aí eu vi a primeira música, uma lambada. A segunda, um forró. A terceira, outro forró. Aí a quarta, uma música latina. Eu fui vendo o movimento, eu fui vendo a turma indo junto, o pessoal mais velho que eu se locomovendo, eu me senti em casa. É tanto que eu cheguei em casa e falei pro meu esposo, ela contando, né, relatando. Meu esposo sempre perguntava: e aí, como é que foi a aula? Eu sempre falava: não gostei, não me senti ali. E aí, quando eu vim pra sua, eu tentei lembrar teu nome. Tem uma música que saiu essa semana que eu brinco que é sal o movimento da música, eu botei meu nome. E aí ela: qual é o nome do professor? Aí ela fez uma: sabe? Meu Deus do céu, como é que tá sendo essa vida? Mas é mais ou menos isso. Eu acho muito lindo. O Fit Dance, a primeira semana você fica deslocado, é normal. Sim. Eu falo pra todo mundo. Porque você chega numa sala onde você tem ali 40 pessoas, 20 pessoas que já sabem aquela coreografia de cós salteado. Fora a galera que fica no YouTube, em casa, assistindo. Já vem coreografada, já tem a coreografia. E eu recebo mensagem: professor, qual é a coreografia dessa semana? Eu quero ensaiar em casa, porque quer chegar sabendo. E é normal, tá tudo bem. Cada um tem o seu público, né, gente? E aí você entra na vivência. Eu aconselho da seguinte forma: tem duas vertentes. A aula de ritmos, que é a Corpus Dance, né? E a Fit Dance. Quem for pra aula de Fit Dance, mas vá com a cabeça de tipo: calma, eu estou entrando em um mundo que eu preciso me adaptar. E eu vou me encontrar. É todo o processo de adaptação. A primeira aula você vai se sentir igual uma barata tonta, rodando a sala todinha. Mas
na aula de ritmos não, você tem mais essa ida, né? Sim, e a interação também com as outras tipos de música, né? Porque o fit dance é muito mais axé e funk, no caso. Gente, é isso. A gente sabe que a musculação é o ideal, né, dos mundos, só que tem gente que não gosta realmente, tem gente que não pode por algum motivo. Então, da opção do cardio, do aeróbico, é a melhor coisa. Quem faz, pode fazer a dança. Quem não faz, faz a dança também, né? Então, é indicado para todo mundo. Na verdade, é indicado para quem, sabe? Para todos os corpos, na realidade. Eu falo que se você tá em casa, sentado, não tenho nada para fazer, o local certo para você estar é dentro de uma sala de aula coletiva. É se movimentando, é sair do sedentarismo, trazer essa atividade física para o seu dia a dia, para além do que você já faz, e realmente se encontrar e se sentir bem. Sim, é uma outra vibração, né, gente? É começar o dia bem ou terminar o dia bem, com pessoas queridas, escutando uma música que é sempre bem-vinda e pondo o corpo pra mexer. Sim, que é o importante, é a gente, sinceramente, mexer o corpo no final de tudo. A gente vai terminar aqui porque a gente já falou bastante, se deixar a gente fica aqui um tempo todo. Tem outros tipos de dança, tem dancing train, dancing train, né? Tem dance train, temos step, temos jump e assim zumba, a gente vai indo. Enfim, tem muitas modalidades. E aí, deixa eu levantar aqui para me despedir de você, mas a gente não tem tempo para falar sobre todas elas, mas eu volto para falar com o Sábio. A gente volta. Super animado, adorei a conversa, obrigada, Sábio. Eu que agradeço. Até a próxima. Bem-vinda sempre aqui, tá bom? Obrigada. E vocês, gente, hoje não tem girassol porque eu estou de look de academia, mas semana que vem eu venho com eles, de novo com aqueles looks maravilhosos que vocês estão acostumados e a gente se vê lá. Um beijo. Tchau. Pessoas com calvície ou problemas capilares, seja incidência de caspa, até mesmo queda de cabelo, na busca de solução acaba indo sempre na mesma direção. Pesquisa por aí, compra aquele monte de cosméticos, usa sem qualquer orientação, indiscriminadamente, e acaba se frustrando porque não tem nenhum resultado. A Mais Cabelo é uma empresa especializada em transplantes e tratamentos capilares inovadores, com alta tecnologia, superando padrões internacionais. Já pensou em ter sua autoestima de volta com aquele cabelo saudável que você sempre sonhou? São mais de 35 unidades espalhadas em todo o Brasil. E em João Pessoa, a Mais Cabelo está aqui na Avenida Epitácio Pessoa, 2526. Você merece um cabelo saudável, você merece Mais Cabelo. Estou aqui com Ulisses Carvalho, que é guia de turismo, que atende, a gente tem ao fundo ali, olha só, a Igreja de São Francisco, tem um museu, uma verdadeira história ali dentro. Você é um dos especialistas aqui. Tudo bem, Ulisses? Como é que você vai? Bom, certo. Seja bem-vindo. Muito bom, bom demais poder estar com você hoje aqui e falar um pouco de tudo isso que tem aqui no nosso centro histórico. Isso. Daí a gente se encontra aqui, né, no Centro Histórico de João Pessoa, centro esse que é muito antigo, poucas pessoas sabem, né? João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do país. A gente fica atrás apenas do Rio de Janeiro e de Salvador. E a cidade vai estar fazendo agora 441 anos. Olha só que legal. Agora no próximo dia 5 de agosto. Brasil conquistada. Brasil com um pouquinho mais de 500 e a gente tem 441 anos de João Pessoa. Então esse aniversário, a gente está falando por causa do aniversário de João Pessoa, ele tem a ver com essa marca que tem como pano de fundo uma história desde a época do descobrimento e primeira colonização, primeiros movimentos da colonização brasileira. Tem a ver com um desenvolvimento demográfico, porque muita gente começa a partir da nossa região. Exato. E se espalha por todo o Brasil, porque vieram... É o ponto mais extremo das Américas, ele está justamente aqui na nossa região. É porto, inclusive, hoje, para pequenas embarcações, os veleiros, é porto para essas embarcações até hoje. É mais fácil chegar no porto em Cabedelo do que chegar em outros portos do Brasil, que são até mais renomados, mas não têm caracteristicamente, geograficamente, a mesma disposição. Então aqui a gente tem, por excelência, algo especial. E quando a gente fala de João Pessoa, e eu quero, Ulisses, que você me ajude nessa fala, claro que a tua especialidade é o circuito religioso, o circuito que tem a ver com esse turismo religioso especificamente, né? Mas, claro que essa expressão, o turista, ele quer conhecer tudo e tem um centro histórico gigante, fabuloso aqui. Fala um pouquinho disso, o que tem hoje aqui e está passando, inclusive, por uma revitalização, né, uma verdadeira reforma e, finalmente, tudo que apresenta aqui na nossa cidade. O Centro Histórico de João Pessoa, agora mais recentemente, ele tem passado por muitas obras, né? Restaurações,
requalificações de alguns prédios, especificamente os que são da Arquidiocese da Paraíba. A gente vai estar tendo igrejas como a Igreja de Santo Antônio, né, que faz aqui parte do conjunto franciscano. Você vai ter o Cruzeiro, que se encontra aqui à nossa frente também. O Cruzeiro, inclusive, está passando por uma limpeza e higienização. Isso. Né? Porque de maneira constante as sujidades, né, que você vai ter aqui na redondeza, elas se acumulam aqui na superfície do Cruzeiro, então, consequentemente, ele fica sujo. A gordura de maresia chega aqui, né? Sim, também tem fungos que acabam se proliferando aqui por conta da temperatura também, a umidade do ar. Sim. Então é necessário fazer essa limpeza, como o pessoal está realizando aqui já tem uma semana. Esses são os azulejos que foram feitas, essa restauração, esse restauro do azulejo, ele está sendo feito por especialistas para poder recompor toda essa parte visual, que era documento histórico da época, não é assim? Isso. Os azulejos eles já passaram agora recente por uma restauração. Os do adro, que são os desse pátio, né, que se encontra aqui na parte de frente da Igreja de Santo Antônio. Sim. Foi uma equipe que foi contratada para a realização desse restauro. A gente vai ter 6 painéis, que são os painéis da Via Sacra, né, da Paixão de Cristo, que eles foram produzidos por um artista português originalmente, lá no século XVIII, que era o Policarpo Bernardes. E muitos desses azulejos já estavam deteriorados por conta tanto da ação do tempo, mas também por conta da ação humana. Sim. Então era necessário passar por um restauro e aconteceu. Então hoje eles já estão todos restaurados e entregues para a população aqui de João Pessoa e também os turistas, né, que vêm conhecer aqui a nossa cidade. E a gente lá tem a parte da cúpula, né, de toda essa pintura que foi feita. A gente fala um pouquinho do como é que foi feito, desde quando e como é que é feita a parte de restauro, inclusive, dessas obras. A gente vai ter, no caso, na parte interna da Igreja de São Francisco, a pintura principal, né? O forro da nossa nave. Nós não temos uma autoria exata de quem foi que teria produzido essa pintura. Talvez várias mãos, pode ser? Bem provavelmente, mas o nome que geralmente é mais veiculado é de um artista da Bahia, que era o José Joaquim da Rocha. É um nome que geralmente a gente ouve sobre e que tem grande probabilidade de que de fato tenha sido ele. Certo. E em relação à datação, a gente não tem uma data muito precisa de quando ela teria sido feita. A certeza que nós temos é de que ela é da segunda metade do século XVIII. Certo. Mas o artista e a datação exata, a gente ainda não tem essa informação com precisão. Sim. E como é que é? E aí a gente está falando do turismo religioso, a gente já está mostrando que existe um turismo histórico, porque tem esse contexto, esse conceito histórico. Sim. E a própria estrutura de construção, há poucos dias atrás a gente fez aqui do lado, o Arcos Café, uma matéria que a gente fez aqui, que também é uma construção muito antiga, que a gente não sabe bem a origem de como é que foi feito, por que existe aquela estrutura naquela construção, se era característico da época simplesmente, ou se tinha lá uma função, uma atuação, se tinha a ver com a igreja, inclusive, porque está bem do lado, né? Pode ser que tenha sido alojamento de alguém, enfim, tem várias posições ali diferentes com relação à opinião, ponto de vista, para a gente poder entender, na verdade, aquela história. Agora, quando a gente fala de centro histórico, tem muito prédio hoje que está tombado aqui. Existe um movimento para que isso seja ressaltado como polo turístico da Paraíba? A gente tem tido agora nos últimos anos um movimento muito forte, inclusive por parte do poder público, né? O governo do estado principalmente, para a realização das obras aqui nos edifícios que são tombados, né? Os edifícios históricos aqui do nosso centro histórico. Então a gente vai ter, por exemplo, o prédio da Academia Paraibana de Letras, que na parte de trás dele está sendo agora construído um auditório, né? E também um ambiente, né, dedicado ali para o pessoal que tem interesse em vir aqui conhecer a história dos imortais da nossa Academia Paraibana. Você descendo mais para próximo da Praça dos Três Poderes, vai ter o antigo Palácio da Redenção. Sim. Que ele foi todo restaurado e que hoje em dia já não é mais a sede do Executivo. A gente vai ter lá o Museu de História da Paraíba. Sim. Você vai ter outros empreendimentos, como por exemplo o próprio Casarão de Demétrios, né, que tem o Arcos Café na parte subterrânea. Hotel Globo também. Exato. Alguma coisa. Todas as edificações que fazem parte do nosso centro histórico, que passam por processos de restauração e que é muito interessante porque o visitante que vem para cá, hoje ele tem mais opções. Sim. Para você vir para o centro histórico e passar mais tempo. Sim. Não apenas o Centro Cultural São Francisco ou alguma outra igreja, mas você tem uma opção de um restaurante, de um café, de um barzinho, um restaurante. E eu acho bacana esse movimento, porque normalmente o centro da cidade, isso dentro do contexto até cultural e geral, Isso. é um centro comercial, é um centro de movimentação de bancos. Hoje já o banco é muito mais digital, então a gente já não vai mais na agência bancária, mas a cidade ela se inicia
com a praça, a igreja, de forma geral é assim, né? No Brasil inteiro, a gente tem esse contexto. A praça, a igreja e depois um aglomerado de pequenos comércios, casarões que dão espaço para esses comércios mais tarde. E quando a gente olha a história no Brasil inteiro das grandes cidades, elas se formaram a partir desse movimento. E aqui também, claro, teve esse movimento. E esse centro restaurado, esse centro histórico que passa a ser um centro histórico realmente de história divulgada, de história de desenvolvimento, pois é, vivo. E aí esse movimento, ele traz uma outra forma de entender o centro da cidade, e é o que você acabou de citar, eu queria frisar isso, cafés, restaurantes. Nesse momento há um movimento para vir um grande resort para cá. Exato. E essa movimentação turística, ela vai trazer uma outra visão sobre o que existe na nossa região central. Quer dizer, deixa de ter tanto pequeno comércio, pequena loja e passa a ter um atendimento, demanda expressiva para atender esse turismo em volume, inclusive. Esse movimento está acontecendo? Sim, sim. E é até interessante também porque a gente faz um movimento que ele é um pouco inverso do que geralmente acontece nas outras cidades e que já aconteceu em João Pessoa, de trazer o turista não somente para a parte da praia, né? Dá para ele também opções culturais. De você ir a um museu, um espaço de exposições e não necessariamente as praias. São praias belíssimas que a gente tem na cidade, são muitas opções, mas também dá para aquele turista que tem interesse em um passeio mais calmo, para conhecer um pouco mais da história, da cultura, interagir com o morador local mesmo, né? Numa área mais central. Então a gente está dando hoje em dia essas opções e são ótimas opções para todos os gostos. Eu vejo que esse movimento, você falou de um fator que eu particularmente gosto bastante, que é um movimento que tem a ver com o desenvolvimento, que é antropológico, e que é cultural. Quer dizer, não é um movimento apenas que tem a ver com o comportamento pela força da necessidade, mas a gente tem uma característica local de tipo de pessoas que tem um determinado comportamento, aquela coisa, para falar de um jeito que todo mundo entenda, aquela coisa de pegar a cadeirinha lá para a calçada, botar a cadeirinha e ficar tomando sol lá no final da tarde e ver lá o movimento na rua. Então todo esse movimento é cultura. E essa cultura, ela passa a fazer parte, ela passa a ser o rótulo da convivência das pessoas. Muitas famílias nasceram a partir desse movimento e isso passa de geração para geração. Tem a ver com turismo religioso, tem a ver com esse turismo gastronômico, tem a ver com o turismo das alocações aí para quem chega e vem visitar e acaba ficando. Nós tivemos um índice gigantesco de crescimento, estamos vivendo isso, e muitas pessoas maduras, muitas pessoas acima de 40 anos. Então esse movimento, ele traz um tipo de percepção do valor humano por trás desse cenário que é nosso estado da Paraíba e nossa cidade de João Pessoa. Perfeitamente. Inclusive, uma das características que geralmente os visitantes que vêm para cá mais ressaltam em relação a nós paraibanos é da receptividade, né? Da gente saber receber bem o visitante. Então, uma característica que agora está sendo bastante presente no nosso centro histórico é você ter a possibilidade de conhecer aquele bem, aquele prédio tombado, preservado e ter alguém para lhe receber, para lhe contar sobre. Então, é um elemento de hospitalidade que está sendo cada vez mais acentuado e que faz com que o turista ele venha para cá e tenha interesse, né, em futuramente poder retornar para cá, quem sabe até para morar. Sim. Que é um movimento que tem acontecido bastante agora nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. E quando a gente fala desse turismo que vira residente, existe a educação, né, que é uma força de necessidade. Então nós temos universidades, Universidade Federal e outros movimentos, que são as privadas também, estadual, enfim, tem toda uma movimentação. Tem uma movimentação que tenta atender essa população através dos governos, seja governo federal, governo estadual, governo municipal e cada um dos municípios, e João Pessoa se inclui, que atende essa demanda. Então a gente está falando de vias, está falando do alargamento, inclusive, de vias, sinalização, comportamento. Hoje a gente tem zona azul, né, para que haja estacionamento, organização do estacionamento. Tem gente que reclama porque fala assim, estão querendo cobrar. Não está querendo cobrar, está querendo organizar, porque senão você tem um fluxo desordenado. Então você precisa ter cálculo para poder entender a necessidade de cada uma das vias. Por isso é importante poder criar esse aspecto da organização. E quando a gente fala disso, a gente está falando também de algo que fica para a nossa história, porque o comportamento muda a história. Você, como historiador, como é que você vê isso? Esse desenvolvimento que parte de um movimento, de uma forma de ser, de um hábito comum, de um paradigma que as pessoas têm de ir naquela região, ir naquele lugar. A gente tem aqui no centro, por exemplo, a gente tem o Terceirão, e tem um movimento ali em volta, tem um movimento comercial, tem um comportamento. Isso fica para as gerações e vira uma marca, não é assim? Sim. E é até necessário que exista esse tipo de movimentação, para qualquer função que seja. Um turista ou um morador local que foi a um banco para resolver alguma questão ou foi em algum comércio para comprar algo que ele está precisando.
em um restaurante, ou simplesmente estar passeando por ali, né? Decidiu que vai bater perna naquele dia. Então, a gente ter essa movimentação de pessoas por aqui é totalmente necessário. E mais ainda do que isso, do que pessoas transitando, é necessário ter pessoas habitando. Sim. Temos muitos imóveis que ainda hoje, infelizmente, eles não têm nenhum uso, mas é necessário que existam pessoas que habitem esses centros históricos das cidades. Sim. Até porque durante o horário do final do expediente, do comércio, essa movimentação ela cai bastante. Sim. Então, tendo pessoas que já habitem e que constantemente se encontram naquele local, se torna um espaço até mesmo para pessoas durante o horário noturno. Sim. Poderem transitar por aqui, se sentirem mais confortáveis. E cria uma característica de convivência. Exato, comércios que podem começar a abrir durante o horário noturno, né? Hoje em dia a gente vai ter, por exemplo, os comércios que se encontram aqui na Avenida General Osório, né? Sim. Então aquilo dali faz com que o turista que seja de estados vizinhos ou do próprio estado da Paraíba possa vir para cá para passear. Sim. E aquele que tenha interesse de vir morar se sente mais seguro porque sabe que não vai ser somente ele que vai estar por ali, né, naqueles horários. Quer dizer, a região central, então, ela deixa de ser um lugar ermo, os contra-horários, que não seja horário comercial, e passa a ser uma região, então, de convivência. Exato, que foi um processo que aconteceu historicamente, né? A partir que a cidade ela foi se alongando, se distanciando dessa proximidade do Rio Sanhauá e indo em direção às praias, né, o Oceano Atlântico, os bairros eles também foram se expandindo, indo mais para esse lado da praia. Aqueles que tinham maior poder aquisitivo e que residiam aqui no centro histórico começaram a ir para esses bairros vizinhos, que hoje são bairros de classe média, classe alta, enquanto que o centro histórico foi cada vez ficando mais desabitado. Sim. A função comercial, administrativa ainda acontece, mas de habitação tem perdido força, mas com essas obras de restauro é bem provável que a gente volte a ter muitas pessoas morando aqui no centro histórico. Vitalidade, isso é super importante. Grandes centros já estão vivendo isso, eu sou de São Paulo, então minha família é do Sul, eu também de São Paulo, e aí a gente percebe que grandes prédios que eram vistos como prédios só comerciais, hoje viraram grandes prédios residenciais que as pessoas passaram a optar. E por fim, para a gente finalizar, Ulisses, me diga o seguinte, quando a gente fala de prédio tombado pelo patrimônio, como patrimônio histórico, a gente fala de um cuidado, um nível de exigência. Como é que é essa exigência? Não pode quebrar, não pode mexer, tem que ter um cuidado na manutenção, inclusive. Fala um pouquinho disso para o pessoal poder entender como é que funciona. Isso. No caso, os bens tombados, quando a gente fala tombamento, está se referindo a geralmente uma edificação, que é o mais comum, né? Que ela vai estar sendo protegida por uma lei. Então você vai ter os órgãos de proteção, sejam eles a nível federal, que é o IFAM, a nível estadual aqui na Paraíba, que é o IFAEP, ou até mesmo a nível municipal, que você pode encontrar em algumas grandes cidades. E esses órgãos, eles estabelecem os critérios, as regras, para você poder realizar algum tipo de intervenção naquela edificação. Então, sempre que você precisa fazer alguma obra em uma casa que você resida, porém que faça parte de um centro histórico, seja um bem tombado, é necessário ter a autorização, informar ao órgão responsável pela preservação daquele bem, e a partir do apoio técnico daquele órgão, você ter as diretrizes que pode se seguir para a realização daquela obra. Seja uma obra externa ou uma obra interna. E existem diferentes graus de tombamento, mas todos eles são estabelecidos pelos órgãos de proteção. Então, quer dizer, esse órgão responsável, essa equipe da prefeitura é que faz, então, essa avaliação, quer dizer, não é uma coisa feita a esmo, né? Cada um vai lá e faz do seu jeito. Tem um modelo, tem um método. Ulisses, obrigado pelas informações. Eu quero convidar quem está lá do outro lado a vir conhecer o centro histórico, vir conhecer essa região, que é uma região super bonita e que tem a ver com esse entendimento, essa percepção histórica. E a Igreja de São Francisco e esse turismo, como é que chama esse turismo religioso, esse modelo que existe aqui na região, para o pessoal poder entender em casa? A gente tem diferentes modalidades, né, de turismo religioso. Aqui em João Pessoa, particularmente, a gente iniciou o projeto Caminhos da Fé. Caminhos da Fé. Isso. Que é um circuito de visitação aqui nas igrejas que fazem parte do nosso centro histórico. E o objetivo principal da gente é contar a própria história da cidade através dessas edificações religiosas. Até porque é o cenário de base desse crescimento, né? A história da cidade é o plano de fundo no qual as igrejas elas fazem parte. Sim, entendido. E é isso. Convido você a visitar, convido você a conhecer e quero te agradecer aí pelas informações. Vou terminar o programa aqui do seu lado. O Quintal de Casa é um programa que fala sobre essa realidade. A gente tem quadro gastronômico, a gente fala dos bares, fala dos restaurantes, fala de qualidade de vida, mas também a gente quer falar sobre a importância de ter essa convivência, que é essa realidade toda. Por isso a gente trouxe essa matéria de hoje. Todo sábado a gente está aqui
a partir das 8h30 da manhã, com reprise aos domingos a partir das 9h20. Então vale a pena ficar com a gente. Tem QR Code no canto da tela, caso você tenha chegado depois, não deu para assistir a matéria toda, vai lá para os nossos canais oficiais. Tem também as nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e quando vier aqui, vai conhecer nosso amigo Ulisses, porque ele faz esse trabalho aqui no Centro Histórico, na igreja aqui, e a gente sabe que é super importante. É isso, boa semana!